Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de viver esse maravilhoso dia, 16 de abril de 2025. E seguiremos meditando na palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 3, versículo 4. E nele nós encontramos: sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Que bom, né? Quando a gente volta no nosso devocional de ontem, a gente lembra que Mardoqueu, ou Mordecai em algumas outras versões, ele havia descoberto um plano para matar contra a vida do rei. Ele estava ali, onde ele sempre ficava, ali as portas ali do palácio, a porta do rei, né? Ele sempre estava por ali. Parecia até, vamos dizer assim, não sei se é exatamente o que ele fazia ali, mas ele estava sempre ali. E ele ouviu uma trama contra o rei. E ele, como alguém temente, alguém, vamos dizer assim, fiel ao seu rei, sabendo que a sua sobrinha, filha, que é a Esther, era a rainha, levou esse assunto até Esther. Esther fez chegar ao conhecimento do rei e no final nós tivemos o quê? Que ambos as pessoas que confabulavam contra o rei foram enforcados e foi registrado nos livros das crônicas o ato de Mordecai e Mardoqueu. Mas não aconteceu mais nada do que isso. Nós temos ali, já passaram no 7º ano, passa-se um bom tempo, e o rei Assuero, a Bíblia que não traz os detalhes, simplesmente lá no versículo 1 do capítulo 3, ele diz assim: depois dessas coisas, ou seja, já se passaram praticamente 5 anos, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Um homem chamado Amã, Agagita, ele assume uma posição que só fica abaixo do próprio rei. O homem se tornou importante, o homem tem poder. E aqui ele já traz a primeira informação muito útil para a gente, que Amã era Agagita. E no início do nosso devocional, nós temos que Mardoqueu é judeu. E Mardoqueu informa que não se inclina e não se prostra para Amã, porque ele é judeu. E qual o problema? E por que isso? Porque ele, sendo Agagita, ele é do grupo dos Amalequitas. E quem eram os Amalequitas? Quando a gente vai lá em Êxodo, Quando a gente vai lá em Êxodo, a gente vê que os Amalequitas se colocaram contra o povo judeu. Foram traiçoeiros com o povo judeu. E o próprio Deus, ele disse que iria exterminar esse povo amalequita. E quando Josué vai para a batalha contra eles quando vai para a batalha lá em Deuteronômio, quando vai para a batalha, nós temos o capítulo de Êxodo. Então, quando você vai lá em Êxodo, capítulo 17, lá no versículo 14, na batalha de Josué contra os amalequitas, tem escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E quando você vai lá no capítulo de Deuteronômio, número 25, vamos procurar o capítulo 25. E já nesse capítulo, quando a gente vai no versículo 19, ele diz assim: será, pois que, quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor na terra, em que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Mas não termina por aí. Aí quando você mergulha lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, no versículo 3, você vai encontrar: vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos e até os jumentos. E aí, diante de toda essa situação, nós temos aqui que Amã, ele é descendente de um povo que claramente é inimigo de Israel. E por incrível que pareça, nessa última passagem, que aqui é a passagem do rei Saul, que recebe do Samuel essa ordem, vinda de Deus para que ele pudesse cumprir. E o interessante é que o povo judeu, ou o povo de Israel, é sempre muito teimoso e sempre muito desobediente. E como é que ele faz? Ele faz o seguinte, lá no versículo 9 de Samuel, 1 Samuel 15, diz assim: e Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, as da segunda sorte, aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, a presença de Amã ali é basicamente uma essência do quê? Da desobediência do povo judeu. E agora está havendo esse conflito entre Mardoqueu e Amã. Porque Amã se torna uma autoridade no reino e Mardoqueu é um servo. E ali, quando Mardoqueu passava, os oficiais percebiam que Mardoqueu não se inclinava. E a inclinação, na verdade, a gente não poderia justificar que, por ele ser judeu, ele não se inclinava porque não queria se prostrar, não. Porque não tinha nada a ver com adoração, não tinha nada a ver com se prostrar. Como aqueles mandamentos que não se prostrará a deuses ou a ninguém, a não ser o teu próprio Deus. Ele não tinha esse fundamento. O que a gente consegue perceber é que na relação entre Mardoqueu e Amã, havia uma compreensão de Mardoqueu em que aquele
era resultado, aquela pessoa era resultado de um povo que deveria ter sido destruído, porque a vontade do Senhor é que eles fossem destruídos, mas pela desobediência do povo de Israel, eles ainda estavam ali presentes. Então, nesse sentimento, entendo que Mardoqueu não se inclinava, porque Mardoqueu deveria sim se inclinar, porque Amã era uma autoridade, mas aí não era mais uma relação de um servo e uma autoridade, era uma relação de um servo do Senhor, de alguém temente ao Deus, ao Senhor, contra um povo que deveria estar destruído. Então essa inclinação no coração de Mardoqueu se tornava inconcebível, porque seria um ato até de desobediência a Deus, muito provavelmente era isso que se passava no coração de Mardoqueu. E o interessante de tudo isso é que a partir desse momento que ele está dessa forma, as pessoas que se relacionavam ali com Mardoqueu, o que eles fazem? Eles são aqueles famosos leva e traz. Eles se incomodam, eles dizem assim, se eu me inclino, por que esse cara não vai se inclinar? Faz com que Amã tome conhecimento, e os olhos de Amã, então, a partir desse momento, se direcionam para Mardoqueu. E ao saber que ele era judeu, e talvez também tomado pelo mesmo sentimento, nasce dele ali o desejo agora, não mais contra o próprio Mardoqueu, agora de usurpar da posição dele e fazer julgamentos ou dar sentenças completamente inconcebíveis, porque agora ele olha o povo judeu. Então, Amã, então, se propõe a fazer o inverso. Em vez do povo amalequita ser destruído, como era a promessa de Deus, Amã agora ele se propõe a destruir, a dizimar o povo judeu. E aí ele começa a arquitetar o plano. Então, quando chega, o primeiro ato que ele faz é tentar decidir em que momento ele vai fazer isso. Então ele joga aquilo que ele chama de purpurina, que seriam os dados para poder lançar a sorte, logo no 13º dia do primeiro mês do ano. Ele faz isso. E aí ele consegue ter a clareza que somente lá no final do ano, no mês de, vamos chamar assim, no mês de dezembro para a gente tomar como referência, como se ele estivesse no mês de janeiro. Então no mês de dezembro, todo o povo judeu deveria ser morto no mesmo dia em todo o reino de Assuero. E aí Amã ele sai então para poder o quê? Ter o aval do rei. Ele é o segundo homem mais importante, mas uma decisão dessa tão importante, ele precisa do aval do rei. E aí, mais uma vez, nós encontramos Assuero inclinando os seus ouvidos para ouvir conselhos, que normalmente são conselhos que não o fazem prosperar, e ele é envenenado pelo Amã, porque faz com que cheguem mentiras, dizendo que o povo judeu ele se rebelava, ele era desobediente ao rei. Muito claramente, ele pega uma verdade, dizendo que o povo tinha suas próprias leis, principalmente no aspecto religioso eles tinham, mas em que momento nenhum ele se rebelava. Ele faz chegar. E Assuero, sem qualquer, vamos dizer assim, preocupação, diferente até dos outros atos, ele não sonda as informações, ele simplesmente decide, ele valida o ato da destruição dos judeus. E os atos seguintes, e o interessante dos atos seguintes, é que ali se estabelece que todo o reino deveria ser notificado. Então deveria ser notificado, e a primeira ação é fazer com que os escrivães do rei, eles vamos dizer assim, eles escrevessem o decreto, escrevessem a carta, a comunicação, para que chegasse aos principados ali, que eram subordinados aos reinos de Assuero, e fosse validada ali com o anel de Assuero. E Assuero assim o fez, e as cartas elas foram jogadas para a província. E lá no versículo 13 diz assim, e as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até os velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Agora a sentença foi dada. Agora o edito real deveria ser cumprido. E naquele tempo, o interessante, e aí a gente precisa perceber a ação do Senhor, porque quando ele jogava os dados, poderia ser, certamente que o desejo de Amã era que eles fossem destruídos o mais rápido possível. Mas não, caiu ali dentro daquilo que ele chamava de 11 meses à frente. E aí, muito provavelmente, é o agir de Deus, porque seria o tempo necessário para que o Senhor, ele movesse, ele revertesse aquela situação. A situação agora era desfavorável. Aquilo que nós vimos desde Êxodo, Deuteronômio e 1 Samuel, que sinalizava para a destruição do povo amalequita, agora parece que está contra o povo judeu. E depois de tudo isso confirmado, depois do edito real, depois da distribuição daquilo no reinado, ou ali na região que ficava sobre o comando de Assuero, o interessante é que o impiedoso ele realmente se alegra com a maldade. Porque o ato seguinte de Amã, o interessante quando a gente vai lá no versículo 15, lá no verso final, diz assim, e o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Quando ele fala isso, parece que dá uma ideia que o rei está celebrando isso. O rei, na verdade, ele por ouvidos fracos, por estar sempre sendo... Parecia que ele nem governava, né? Porque se a gente for ver desde o começo lá, ele tá recebendo conselho. Ele recebeu o conselho lá na hora da Vasti, ele recebeu conselhos depois para escolher, para fazer o movimento, para escolher as moças, ele está recebendo agora aqui, ou seja, ele pensa que ele está fazendo algo bom, enquanto a mãe está se deliciando no seu íntimo, né? Porque na cabeça dele, no coração dele, ele tem a certeza que o fim dos judeus já tem dia e hora
momento certo marcado. E o povo, ali o povo sobre o reino de Assuero deveria estar preparado para matar a cada judeu, não ter piedade e se apoderar dos seus despojos, das suas posses, dos seus bens. Mas o que se viu é que a cidade de Suzã ficou confusa, ou seja, aquele edito real não trouxe alegria nem mesmo para o povo, porque há uma mudança de cenário, uma mudança de comportamento, há uma mudança de tipo de governança que para a cidade em si, para os moradores, aquilo se tornou algo estranho, muito estranho. Mas a ação do governo tinha sido feita, ou seja, a proclamação, o interesse das pessoas que às vezes se levantam contra a gente está se arquitetando. Mas nós devemos entender e crer e confiar que Deus está sempre agindo. E que, segundo a palavra do Senhor, tudo coopera para aquele que ama o Senhor, né? Para aquele que vive de acordo com a sua palavra. Vamos aguardar o que vai acontecer. Até o momento, esse é o cenário. Que o Senhor possa estar com a gente e que o Senhor possa nos, vamos dizer assim, conduzir diante dessas dificuldades, nos dar tempo, né? Para que Ele possa trabalhar, não porque Ele precisa de tempo para trabalhar, mas que às vezes a gente precisa de tempo para a gente poder executar na nossa vida terrena as ações que Deus vai vir em nosso socorro, tá certo? Deus te abençoe, proteja a tua casa e que Deus possa nos cuidar, meu irmão.